Graças a Deus, que maravilha poder adorar o Rei dos Reis. Paz do Senhor Jesus, amados. Eu quero convidar você a orar, a ter um tempo de falar com Deus. Por favor, feche os teus olhos e pense um pouquinho na gratidão que nós devemos a Deus. Pense naquilo que você tem recebido do Senhor. Você deu a Ele o seu louvor, a sua adoração, mas dê também as suas palavras de gratidão. E em seguida, você pode interceder, orar por sua vida, por seus familiares, orar pela nossa nação, orar pelo nosso tempo. Faça isso nesse instante, em o nome do Senhor Jesus. Querido Pai Celestial, nos curvamos diante de Ti e Te damos graças, meu Pai, por esse grande privilégio de estarmos aqui, Senhor. Podemos ouvir, podemos cantar, podemos adorar, podemos Te bendizer, podemos receber Tua palavra. Senhor, nós nos alegramos em Ti. Como começamos este culto, nós somos felizes porque temos Jesus, somos felizes porque temos esperança, somos felizes porque temos fé, porque vivemos em amor. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado pelo bem que o Senhor nos dá, pela esperança que há em Ti, meu Pai. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos, meu Pai. E nesse instante, meu Deus, lembramos aqueles que estão passando por lutas, recordamos aqueles, meu Pai, que estão precisando de um toque do Senhor, e oramos por eles, meu Pai. O Senhor tem feito uma obra tão linda, meu Pai, restaurando a saúde do Teu servo Israel. Nos alegramos por isso, nos alegramos pela Jussara, pela fé que ela desenvolve em Ti, e a certeza, meu Pai, da cura, do operar do Senhor na vida dela, assim também como muitos dos nossos irmãos. Meu Deus, nós oramos pela vida da irmã Maria José, Senhor. Coloque Tuas mãos sobre ela, meu Pai, nesse instante. Traga cura, traga, meu Deus, contenha esta infecção, este mal que acomete o corpo da Tua filha. Nós Te pedimos agora, meu Pai, e usamos a autoridade que o Senhor tem nos dado. O Senhor nos concedeu o privilégio, meu Pai, e a autoridade de expulsar demônios, de falar, meu Deus, com fé. Tu disseste: tende fé em Deus, aleluia, e nós temos fé em Ti, Senhor. Tu dissestes: eu em verdade vos afirmo, que aquele que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Assim é conosco, meu Pai. Nós cremos, nós ordenamos que o mal saia, nós ordenamos que este monte de dúvida, de dificuldade na vida do Teu servo, saia agora, em nome do Senhor Jesus. Que a paz venha, que a harmonia venha, que a saúde venha, que a glória de Deus se manifeste na tua vida, conforme cantamos, no nome do Senhor Jesus, e para a sua glória. Digam amém, Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode se sentar, amados. Sente-se por um momento, feche os teus olhos e espere o mover de Deus. A palavra vai ser lançada. Nós cremos no poder da palavra, mas como dependemos de Ti, ó Espírito Santo.
Sem Ti as nossas palavras são frias, vazias. Por isso nós Te pedimos, sopra sobre nós, vem com a Tua unção, vem com a Tua graça, vem com o Teu poder, Senhor. Vem agora, Espírito de Deus. Anelo conhecer-te, Espírito Santo. Oh, como eu anelo. Anelo sempre estar bem junto a Ti. Nós queremos, Senhor, mas eu sei que tenho falhado, Tua presença descuidado. Vem e limpa tudo que há em mim. Vem como uma pomba, Senhor, com a Tua graça. Vem como azeite derramado. Vem, Senhor, e manifesta o Teu poder agora em cada vida, em cada um de nós. Paira sobre nós, ó bondoso Espírito Santo. Paira sobre nossas vidas. Anelamos por Ti, dependemos de Ti, precisamos de Ti, confiamos em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus, com essa fé, com essa confiança, vamos abrir nossas Bíblias, Jeremias, capítulo 1. Deus tem falado tanto conosco esses dias. Há uma alegria em nossos corações por ouvir mensagens tão poderosas como temos ouvido aqui. E nos alegramos pelos irmãos estar sendo alimentados com a boa palavra de Deus. E nesse instante vamos reler aquilo que já tem sido lido algumas vezes aqui. Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 12, diz assim, vamos ler na NVI, por favor. Palavras de Jeremias, diga palavras de Jeremias. Interessante, viu, irmãos? Filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, e até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Então vocês percebam que a palavra do Senhor que veio a Jeremias foi durante um espaço de tempo. Realmente ele foi ouvindo a palavra de Deus em várias ocasiões. Isso é importante nós atentarmos. A palavra do Senhor veio a mim dizendo. Agora a palavra veio direto a ele. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. De novo, irmãos, só entendendo esta palavra tão preciosa. Deus faz as suas escolhas, Deus sabe quem escolhe. E no caso de Jeremias, você percebe o que a palavra de Deus diz, que Deus o conhecia antes, Deus o escolheu antes, não foi por mérito, não foi por aquilo que Jeremias fez, amém, irmãos? Mas foi uma graça de Deus, foi Deus que quis, Ele é Deus e Ele escolhe. E Ele diz, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, Jeremias falando, soberano Senhor, eu não sei falar, pois sou ainda muito jovem.
O Senhor, porém, me disse, novamente veio a palavra do Senhor a ele: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Repetindo: a todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, para despedaçar, arruinar e destruir, e também para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Louvado seja Deus. Nós aprendemos esses dias que esta amendoeira, que é muito comum lá no Oriente Médio, ela dá um ramo muito bonito, irmãos, florido, e justamente nessa época, no início da primavera, justamente na virada, ela é a primeira a florescer. É como se ela estivesse vigiando. Por isso Deus diz: eu vigio, eu estou vigiando. Você viu muito bem, Jeremias, porque é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Irmãos, eu fico pensando, por que nós estudamos o livro de Jeremias? Qual é a razão que nós lemos Jeremias, Isaías, como foi o mês passado? Que aplicação tem para nós estas leituras? Somente lembrando que a Bíblia dos discípulos de Paulo era justamente essa. Era isso que eles tinham. Era a palavra de Deus, o Pentateuco, os profetas, salmos, era isso que eles tinham, e eles mostravam Jesus através desses textos sagrados. Eu tenho me deliciado. Ontem passei um tempo estudando Jeremias, hoje pela manhã, um período da tarde, e eu fico assim encantado. Eu até perdi um pouco a mensagem, irmãos, não sei se é coisa da idade, mas eu falei: meu Deus, está faltando um foco, está faltando alguma coisa que a gente fala tanto, porque a gente se delicia tanto vendo algumas coisas, e de novo eu pergunto: mas para que isso? Para que você lê? Que aplicação tem em nossas vidas esta leitura? Primeiro, quem era Jeremias? Diz a palavra que ele era filho de Ilquias, conhecido, escolhido por Deus. Ilquias era um dos sacerdotes, mas Jeremias foi aquele justamente separado por Deus antes, designado por Deus como profeta para as nações. Deus fez isso, e Jeremias reconhece o seu Deus como o soberano Senhor. Quando Deus fala diretamente para ele, ele diz: ah, soberano Senhor. A humildade de um jovem que sabe que não consegue fazer aquilo que Deus está pedindo para ele fazer. E Deus normalmente faz isso, amados. Deus não chama capacitados, normalmente não. Ele chama pessoas simples, humildes, pessoas que não são para confundir aquelas que são. Esse é um agir de Deus. Deus chamou um Jeremias para falar a sua palavra, para declarar o seu propósito. Jeremias sabe que Deus é aquele que escolhe. Jeremias sabe que Deus é aquele que fala, que libera a palavra,
e que vela por ela para que ela se cumpra. Jeremias tem isso, Jeremias tem esse entendimento. Deus, ele sabe que Deus se importa com ele, se importa com os de Judá, se importa com as nações. Deus se importa comigo, se importa com você. É por isso que ele envia uma palavra. É por isso que ele levanta um profeta, que ele chama alguém para falar, porque ele se importa conosco. O que fazemos quando a palavra vem, irmãos? O que fazemos quando recebemos uma palavra do Senhor? Jeremias recebe a palavra em várias ocasiões. Deus fala para os profetas de forma específica, às vezes para eles mesmos. E às vezes Deus usa, é o comum, usa esses profetas para falar a outros. Mas a maioria não recebe a palavra proferida por Deus através de um profeta, através de um irmão, através de alguém. A maioria não consegue receber esta palavra. Deus, irmãos, usa a sua palavra para tudo. Se nos lembrarmos bem, a terra era sem forma e vazia. O Espírito se movia sobre a face do abismo e Deus liberou a palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito do que é invisível, simplesmente uma palavra liberada e tudo foi criado. Todas as coisas, irmãos, se o universo foi feito pela palavra, quanto mais as coisas mínimas, quanto mais eu e você, quanto mais as coisas pequenas. Nós entendemos o poder da palavra nossa. A palavra, quando sai da nossa boca, tem poder. Imagine a palavra de Deus, a palavra liberada por Deus. Que poder não tem essa palavra? Salmo 107, versículo 17 a 20, diz assim: tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes, sofreram por causa das suas maldades. Preste bem atenção. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes, sofreram por causa das suas maldades, sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor. É muito comum isso, irmãos. Às vezes nós deixamos para clamar ao Senhor, mesmo quando não tem mais jeito, quando o médico diz só Deus. Nós não oramos antes, nós não temos comunhão com Deus antes, nós não entendemos o propósito de Deus antes. Então quando a coisa aperta, quando nós estamos realmente às portas da morte, aí vamos pedir oração, vamos orar, vamos fazer campanha, vamos fazer tudo, porque é o desespero. Mas Deus, diz a palavra, olha só, irmãos, na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Como é que Deus os salvou, amados? Como é que Deus salva? Veja o versículo seguinte: Ele enviou a sua palavra, e os curou, e os livrou da morte. Então eu quero te dizer, se você espera algo de Deus, espere na sua palavra.
Creia na sua palavra, confie na palavra do Senhor e fique atento para receber aquilo que Deus está falando com você. Procure entender, procure discernir as palavras de Deus. As palavras de Deus. Jesus afirmou que a palavra é como uma semente. Jonas falou sobre isso sábado. O poder que tem uma semente está aqui, irmãos. Está aqui. Mas também está aqui perto do coração, no teu coração. Há poder nessa palavra. Há poder, então nós só precisamos compreender. Nós só precisamos entender, irmãos, porque se nós não tivermos entendimento, não vamos aplicar aquela palavra, ou quem sabe aplicamos de forma errada. Eu gosto muito daquela passagem de Filipe e o eunuco, que era etíope. Aquele momento foi muito interessante. Foi o Espírito Santo que mandou Filipe ir até o carro. E Filipe vai, e aquele eunuco estava sentado no carro. Ele tinha ido para adorar, estava voltando de Jerusalém. E ele estava lendo o profeta Isaías. E quando ele estava lendo lá o capítulo 53, claro que não havia capítulo naquela época, surgiu isso depois. Quando ele estava lendo, ele perguntou, o Filipe perguntou para ele: você entende o que você está lendo? Ele falou: filho, cara, eu não posso entender. Se alguém não me explicar isso aqui, eu não entendo. Olha o que está escrito aqui. Ele foi morto, ele está tal. De quem o profeta está falando? Está falando dele mesmo ou de um outro? E então Filipe, que já sabia das coisas, começou por aí e revelou Jesus a ele. Mas se não houvesse uma revelação, ele não teria um entendimento, não teria compreensão. Ele precisava entender, ele precisava saber. Eu e você precisamos entender a palavra de Deus liberada aos nossos corações. Quando é para mim? Quando essa palavra vem direta ao meu coração? Quando é isso, pastor? Quando é que nós podemos discernir? Vejam, amados, quando Deus falou com Jeremias, Jeremias não teve dúvida que era Deus. Ele só teve dúvida da sua capacidade de fazer aquilo que Deus estava mandando fazer. Mas então Deus garante para ele que ele não seria destruído, que Deus seria com ele. Na verdade, o peso da palavra do Senhor, como alguns profetas até chamam, a Bíblia chama assim, peso da palavra do Senhor. Às vezes quando um profeta tem um peso da palavra, ele tem que liberar aquela palavra, ele tem que dizer para o povo aquilo que Deus mandou lhe dizer, é duro para ele. No caso de Jeremias, foi dificílimo, irmãos, o ministério dele. Nós conhecemos como o profeta chorão, porque ele o tempo todo chorava. Tem uma passagem, eu acho que é Jeremias capítulo 8, vamos ver esse texto, irmãos. Jeremias capítulo 8. Eu na verdade eu li também hoje, e eu ouvi um pastor pregando, e aquilo foi tão difícil para mim, foi muito difícil, porque era justamente na unção de um outro pastor. Mas eu me perdi aqui na localização. É um texto que Jeremias diz assim, Jeremias está tão decepcionado, que ele diz: Senhor, o Senhor me enganou. O Senhor me enganou e eu enganado fiquei. O Senhor foi mais forte do que eu, meu Deus. Então, um pastor pregou sobre isso na unção de um outro pastor, falando sobre o peso justamente desse momento. Não sei se Jeremias 8 ou 10, 9, está por aí. Mas eu não consegui localizar agora. E o pastor pegou só aquele texto, falando sobre o peso que é ser um pastor.
Você tem que levar a palavra e às vezes se sente enganado, você se sente frustrado porque aquilo não acontece. Mas Jeremias, no final desse capítulo, depois eu vou localizar, ele fala: Deus, como tu és tremendo, tu tens me protegido, aquilo que o Senhor falou se cumpriu na minha vida, o Senhor não deixou cair nenhuma das suas palavras para mim, então eu não fui enganado. Eu tenho que compreender isso, irmãos, eu tenho que entender, na verdade, quando o profeta está falando e quando Deus está falando através do profeta. Eu tenho que entender essas coisas, eu preciso aprender a identificar a palavra. Quando Deus diz, irmãos, em Jeremias capítulo 1, vamos voltar aqui, porque eu já ouvi pregações assim também, ou até profecias assim. Quando Deus diz assim, tocou a mão, versículo de número 9, Jeremias 1, 9, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje, versículo seguinte, pode pular o outro versículo, por favor. Veja, olha, hoje eu te dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, para despedaçar. Para quem Deus está falando isso, irmãos? Para quem é esta palavra? É para mim? Não. É para você? Não, é para Jeremias. Eu tenho que entender isso, eu tenho que discernir que Deus ungiu, deu um poder para Jeremias, deu uma palavra para ele arrancar, para ele derribar, para ele plantar, para ele edificar. A palavra foi liberada para Jeremias. Eu tenho que entender isso. Agora, você pode dizer: pastor, então várias palavras são assim. É verdade, irmãos. Muitas palavras que estão aqui é justamente para Jeremias. Por exemplo, Jeremias 17. Não, versículo 1, 17. Aqui mesmo. Tu, pois, versículo 1, 17. Pois ele não, Jeremias 1, 17. Tu, pois, cinge os teus lombos. Nossa, que está aí, está escrito estranho aí. Jeremias 1, 17. Põe na RA, filho, por favor. Que estranho, está tão diferente aqui. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Preste bem atenção nisso, irmãos. Preste bem atenção. Eu acho que a versão tem alguma coisa errada aí na tua, porque a minha NVI diz assim: e você prepare-se, vá dizer-lhe tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. Olha o que Deus está falando para Jeremias. Você se prepare, vá dizer o que eu ordenei, e não fique com medo nem aterrorizado diante deles, senão eu vou fazer com que você fique mesmo, senão eu o aterrorizarei diante deles. Hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá e seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Aleluia. Lindo, não é, irmãos? Presta atenção, essa foi uma palavra que Deus disse para Jeremias. Mas às vezes eu posso pegar essa palavra para mim e dizer: olha o que Deus está dizendo para mim. E quem sabe você já fez isso. Eu vou te dar uma dica. Deus pode fazer uma palavra logos aqui, transformar-se num rema, fazer com que isso seja para você, mas não é tão simples assim. Então não pegue tudo que está escrito e diga: é minha, caixinha da promessa, essa é minha.
Não sejam tão simples assim. Procure compreender as Escrituras. Procure entender. Quando Deus está falando isso, irmãos, por exemplo, eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Amados, é para Jeremias, não é para o Narciso. Agora, uma vez eu estava numa situação muito delicada, na igreja Cristo Salva, e eu estava orando e chorando, sinceramente, irmãos. Eu estava num desespero muito grande, e com a minha Bíblia aberta, e quando eu parei de orar e chorar, estava escrito: eu estou com você, vocês vão sair de lá, mas não deixem nada, levem tudo, tal. Está escrito lá, irmãos, foi para Isaías que Deus falou, mas naquele momento veio direto para o meu coração, e eu me apeguei naquela palavra, eu falei: é minha, louvado seja Deus, louvado seja Deus, esta palavra pertence a mim, eu vou viver nela. E foi assim que aconteceu, foi exatamente isso que aconteceu. Nós saímos, e foi um mover de Deus, foi um agir de Deus, eu sei disso. Então eu preciso compreender, irmãos, que há palavras que não são diretas para mim, e se eu pegar, eu posso me decepcionar, eu posso dizer: puxa vida, mas Deus falou comigo. Será que falou mesmo? Será que foi Deus que falou essa palavra para você, ou você simplesmente tomou posse dela sem compreender que não era para você? Agora, para Jeremias foi. Deus o defendeu, Deus foi com ele, Deus o protegeu, Deus fez ele realmente um muro, e ele avançou e conseguiu. Louvado seja Deus. Há uma outra passagem em Jeremias, pensando na palavra de Deus, Jeremias 9, 23, vamos ver se está igual agora. Jeremias 9, 23 e 24, projete por favor na NVI. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em me compreender. Diga: compreender. Quem é que compreende Deus, irmãos? É Deus que está falando aí. Em conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade. Na RA diz com misericórdia. Em primeiro lugar, eu ajo com lealdade, com misericórdia, com justiça, com direito, com retidão sobre a terra, pois dessas coisas que me agrado, dessas coisas me agrado, declara o Senhor. Olha, esta palavra para quem é, irmãos? Para todos nós. Esta é uma palavra que eu devo aplicar na minha vida, saber que há uma glória muito grande, não na riqueza, não na sabedoria humana, não na força do homem, mas há uma glória em conhecer a Deus, uma glória em compreender a Deus, em saber que Ele é tão bom, que Ele é tão leal. Há uma glória nisso. Então, se eu aprendo a fazer isso, irmãos, quero compreender, quero buscar, então, irmãos, eu vou agradar a Deus. Deus se agrada dessas coisas. Algo que agrada a Deus é quando nós buscamos compreendê-lo, buscamos saber a verdade, a retidão, a justiça. Essas coisas agradam a Deus. E sabe, irmãos, vocês sabem, procure saber o que Deus faz com aqueles que o agradam. Que recompensa gloriosa para aqueles que agradam a Deus. Procurem saber. Eu gosto demais disso. Por isso, quando eu olho para a palavra e faço um link com o nosso Senhor Jesus, com o amor dele por nós, porque você quer compreender Deus, você quer conhecer Deus, não tem meio senão através de Jesus. Nós não temos outra maneira. É por Jesus que nós vamos conhecer a Deus. Veja, Mateus 11 diz exatamente isso, versículo 25 diz: naquela ocasião Jesus disse:
Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e a revelastes aos pequeninos. Deus revelou aos pequeninos. Aí ele diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém, diga ninguém, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então, eu me aproximo de Jesus, quando eu conheço mais Jesus, leio os pensamentos de Jesus, eu sei o que Deus pensa. Como o próprio Senhor Jesus falou a Filipe: eu estou há tanto tempo com você, e vocês ainda não me conhecem, Filipe. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, quem ouve Jesus, quem conhece ao Senhor Jesus, conhece ao Pai. Paulo dizia, capítulo 2 de Colossenses, versículo 2 e 3, Colossenses 2, 2 e 3, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, amados, veja, há muita coisa boa para nós sabermos nesse mundo, há muitas filosofias, há muitas coisas maravilhosas para sabermos, muitas delas inspiradas na Bíblia, na palavra de Deus, em Salomão, em Davi, mas nada se compara às palavras do Senhor Jesus. Aquilo que veio dele, aquilo que nós conhecemos dele, se eu consigo entender, se eu consigo compreender e aplicar, então eu vou ter vitória em minha vida. Eu quero dizer, irmãos, há palavras aqui que vêm, como eu disse, direto para Jeremias, há palavras que vieram direto para reis, como Josias, como Joaquim. Há palavras que foram diretas para reis das nações, e há palavras para mim e para você. Há palavras inclusive com respeito a Jesus. Jeremias 23, versículos 5 e 6 diz, Jeremias 23, 5 e 6, dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi. Veja, Davi já tinha ido, irmãos, mas Deus está falando algo glorioso. Levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Todos nós sabemos de quem Jeremias está falando. Hoje nós sabemos, mas naquela época quem poderia prever que ele está falando do nosso Senhor Jesus? Versículo seguinte, em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este será o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Aleluia, você sabe disso, Jesus é a nossa justiça, Jesus foi o que pagou para nós o preço, Jesus é que fez de mim um ímpio justo, e de você também. É isso que faz o nosso Senhor. Eu pergunto, o que faremos, irmãos, quando a palavra de Deus vem? O que nós temos que fazer quando recebemos a palavra? A primeira coisa, busque identificar a palavra. Busque em oração identificar aquela palavra. Ela está falando ao meu coração, é para mim mesmo isso. O que eu tenho que fazer depois disso? O que eu faço quando a palavra de Deus vem? Se ela é para mim, eu tenho que recebê-la, irmãos. Não importa se ela for amarga,
Não importa se for dolorida, eu tenho que receber aquela palavra, porque eu sei que no final é bênção para a minha vida, é bênção para mim. Deus quer o melhor para mim. Então eu tenho que entender isso, eu tenho que compreender. Recebo aquela palavra, creio naquela palavra e proclamo aquela palavra. Deus só tem coisas boas para nós. Às vezes um profeta como Jeremias pode chorar muito, mas ele tem, irmãos, uma esperança. Ele tem algo no seu coração, que ele chora pelo povo, ele chora por ver a dureza de coração, ele chora porque ele lança a palavra e a palavra volta, ele chora porque ele prega, mas ninguém está atento para ouvir. Isso é comum nos profetas. Ele chora porque ele libera a palavra, mas as pessoas não estão pensando nisso. Quando você lê Jeremias, você vai ver, quando ele fala com Joaquim, ou Jeoaquim, um dos dois, e o cara fica fazendo politicagem com ele. E Joaquim fala: se vocês se renderem, por favor, se rendam, senão isso tudo vai ser destruído. Por favor, se rendam, ouçam a palavra de Deus. Olha, o templo vai ser destruído. E os religiosos, sabe o que eles diziam? Templo do Senhor, isso aqui nunca vai ser destruído. Matem Jeremias, ele é contra nós, está falando palavras negativas. E Jeremias chorava com isso, ele era um profeta chorão. Eu estou dizendo para vocês, para o seu bem, mude o teu comportamento, mude a tua maneira de ser, se convertam a Deus, volte-se para Deus. Mas eles, não, nós temos a nossa religião, nós temos o nosso templo. Jeremias, eu creio, irmãos, que ele conseguia ver o que Nabucodonosor iria fazer com aquele templo. A coisa mais linda que havia, um templo de ouro, feito com tanto esmero, projetado. Davi doou parte do seu tesouro para aquele templo, todos doaram, foi uma coisa tão linda, templo de Salomão. E em poucos anos, o rei Nabucodonosor entra, e outros dos seus soldados com cavalos, dentro do templo do Senhor, destrói tudo. As colunas que tinham de ouro, eles arrancam tudo, acabam com tudo. Jeremias chora, porque ele sabe o que viria depois, o que iria acontecer. Eu digo, irmãos, Jesus afirmou que se eu e você somos ovelhas, nós ouvimos a sua voz. Nós ouvimos a sua voz. Ele fala conosco, ele fala comigo, fala com você. O que nós precisamos é nos render, irmãos. É não endurecer o nosso coração, como diz aquela passagem. Se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Abra o teu coração. O melhor é falar como Samuel. Pode falar, Senhor, que o teu servo ouve. Eu estou pronto para te ouvir. Eu estou pronto para obedecer. Eu estou pronto para cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Pai, eu sei que a tua palavra é poderosa. Mas uma semente ficar guardada não tem sentido nenhum. Uma semente que não é plantada no coração, irmãos, um coração aberto, não tem poder nenhum. Então nós precisamos nos abrir para receber aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. Quando Deus fala, você deve atentar e ouvir muito bem, escrever aquela palavra. Diz Eclesiastes, capítulo 12,
Eclesiastes capítulo 12. Aleluia, louvado seja Deus. Eu acho que eu já estou precisando usar óculos, irmãos. Versículo 9, Eclesiastes 12, 9. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando, esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e escreveu com retidão palavras de verdade. Agora preste atenção no versículo seguinte: as palavras dos sábios são como aguilhões, como pregos bem fixados, as sentenças coligidas dadas por um único pastor. Então, se eu entendo, irmãos, que alguém está pregando, é a palavra de Deus, eu vou ficar atento para ouvir, para anotar, e aquilo que Deus falar comigo, porque é bem assim, irmãos, é bem dessa maneira. Às vezes num lugar simples, você entra, e Deus libera uma palavra direto ao teu coração. Você que está ouvindo, você que está assistindo agora, quem sabe Deus liberou para você uma palavra ao teu coração, para que você atente para ela. O que você faz com a palavra? O que fazemos quando a palavra vem ao nosso coração? O que Jeremias fez? Atentou. Deus falou para ele: o que você vê, Jeremias? O que você está enxergando, cara? Ah, Senhor, eu vejo o ramo de uma amendoeira. Você viu bem? Eu estou vigiando por esta palavra, ela vai se cumprir. Fique atento, porque vai se cumprir na tua vida, vai se cumprir no meio do povo de Judá, vai se cumprir. A palavra de Deus sempre se cumprirá, ela se cumprirá hoje na tua vida, em nome de Jesus. Quero convidá-los a ficar em pé, por favor. Aleluia. O que fazer quando a palavra de Deus vem? O que fazemos, irmãos, com a palavra de Deus? Como tem sido os nossos corações? Temos estado preparados para receber esta palavra? Aleluia. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Tu foi chamado de o Verbo, a palavra. Senhor Jesus, fale agora ao coração desse irmão e desta irmã. Aquiete a tua alma, aquiete o teu coração agora, meu irmão. Aquiete para ouvir Deus. Aquiete o teu coração. Não é na tua mente, não são as tuas razões, mas Deus fala ao nosso espírito, lá no profundo do nosso homem interior. Fale agora, meu rei.
Olehai Nashei Malá. Libera a tua unção e tua palavra. Libera mesmo, Senhor. Oh Deus, aquele que sonda o meu